Na primeira mensagem a gente falou sobre o que é o discipulado. Discipulado é movimento, discipulado é dia a dia, discipulado é uma atividade onde a gente aprende um com o outro a respeito do Cristo, que a gente se torna mais parecido com Cristo, que a gente se corrige um ao outro, que a gente se alegra um com o outro, e isso não acontece aqui. Aqui não acontece isso. Aqui acontecem essas palestras, essas reuniões, esses encontros onde a gente canta junto para a glória de Deus, sim, mas aqui a gente não tem essa oportunidade de um afiar o outro. O discipulado é movimento, o discipulado é na vida, o discipulado é todo dia, o discipulado é no seu trabalho, tem que ser constante. Essa é a ideia do discipulado. Não é um programa que você preenche folha, não é um programa que você tem que dar relatório, não. Discipulado é um relacionamento intenso, todos os dias, dia a dia, com as pessoas que estão ao seu redor, onde um vai ensinando o outro a parecer mais com Jesus. Porque você tem para me ensinar, eu tenho para te ensinar, e juntos a gente vai crescendo. Essa foi a primeira mensagem. Daí, na segunda mensagem, o Ciro pregou sobre os momentos que o discipulado funcionou na história. Então, ele falou da igreja primitiva, que é a nossa ideia, a nossa utopia, que é tentar imitar essa igreja primitiva. Então, ele falou sobre o espírito que movia no meio da igreja primitiva. Depois, ele falou sobre os pais da igreja, que criaram os fundamentos da igreja. Depois ele falou da reforma, que foi o momento que o discipulado funcionou muito bem, com os documentos da igreja. E aí depois ele falou dos avivalistas do século XIX, do século XVIII e XIX, onde eles tiveram experiências diferentes. Deus parece que derramou algumas experiências ao redor do mundo. E aí a gente tem vários nomes que a gente pode citar, desde Agostinho, dos pais da igreja, até o apóstolo Paulo, obviamente, e aí os reformadores, João Calvino, John Hus, por aí vai, os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards. Parece que todo mundo começa com John, né? Todo John. Se você for dar nome para o seu filho, John é um bom nome. É um nome de muitas pessoas que fizeram história. Então, a gente não precisa voltar na história. Certa vez alguém me criticou e falou assim, mas você quer voltar no século I? A gente não precisa voltar no século I. A gente precisa entender o que eles fizeram e tentar colocar em prática no nosso contexto. Então, hoje a gente não vive em vilas mais. Eu não consigo ver o Glaucio durante a semana com a mesma frequência que eu gostaria. Mas a gente tem tecnologia, então a gente tenta se falar, a gente tenta mandar mensagem, e aí a gente tenta espalhar isso entre os grupos, por isso a gente divide a igreja em grupos pequenos. Em todas as fases da história que o discipulado funcionou, a ênfase não era a reunião dominical, foi sempre a casa, sempre. Na igreja primitiva os encontros eram em casa, os principais encontros eram nas casas. De vez em quando passava um apóstolo ou alguém que tinha um pouco mais de entendimento ou teve contato direto com Jesus, ele parava na cidade. E aí as igrejas se reuniam naquela cidade para escutar aquilo que o apóstolo estava falando. Então essas reuniões nesse formato que nós temos aqui não é o padrão. Não é o padrão, por isso que a gente diz que nós não somos uma igreja bíblica. Foi uma frase que eu falei aqui que deu confusão na cabeça da galera, porque para ser uma igreja bíblica a gente não precisava ter escuta, a gente tinha que estar só em casa. E aí então a gente vai contextualizando as coisas, e a gente quer sim tirar os princípios da Bíblia, óbvio, mas a gente não consegue imitar, porque a gente não vive mais numa área rural, onde a gente cultiva a nossa própria comida, e a gente depende extremamente um do outro. A gente não precisa voltar no tempo, na época da reforma, e sair andando de cavalo pela beira-rio, gritando o nome de Jesus, porque isso não vai surtir nenhum efeito. As pessoas vão achar que você está maluco. Então a gente contextualiza, e ao invés de sair de carroça e de cavalo, a gente põe vídeo no YouTube, onde está todo mundo assistindo. Entendeu? Então a ideia é contextualizar, pegar os princípios e ver o que funcionou e o que não funcionou. Mas em todos os momentos, a ênfase era a casa. Chegou a tal ponto que o próprio John Wesley, o cara que fundou a igreja metodista, ele chegou a declarar que se você não quisesse participar de um grupo domiciliar, eles chamavam de grupo domiciliar, você não poderia ser considerado parte da igreja. Olha que interessante. Foi por isso que eu falei na minha primeira mensagem que eu ia fazer com que as pessoas ficassem desconfortáveis a ponto de participar de um grupo de conexão. E aí o Marcelo veio e pregou uma mensagem sobre quem é o discípulo. E aí ele falou várias coisas, eu anotei algumas coisas aqui, eu não sei se eu já falei para vocês, mas quando você fala um negócio e você não põe patente naquilo, as pessoas roubam o seu crédito. Eu roubo o crédito das pessoas. Marcelo falou várias coisas interessantes e eu vou falar aqui que eu falei, entendeu? Então está gravado, é assim que a gente funciona, porque no reino de Deus não existe direitos autorais. O menino é inteligente, pregou bem, eu vou copiar o que ele falou. Então ele falou várias coisas interessantes. A primeira é que ele falou que os discípulos não podem ser apaixonados. A gente tem um movimento na igreja de hoje falando que a gente tem que ser apaixonado por Jesus. E as pessoas apaixonadas cometem besteira.
porque paixão engana o coração das pessoas. Então a gente não pode ser apaixonado. E aí ele citou que o discípulo apaixonado, ele mata. É por causa da paixão que as pessoas fazem essas atrocidades que a gente vê nos noticiários, porque são pessoas fanáticas. E Jesus não está precisando de fãs, Jesus não precisa de fanáticos, Jesus precisa de discípulos. Jesus chamou a gente para ser discípulos, imitadores dele. Então ele citou um negócio interessante, que o fanático, o apaixonado, ele mata pela causa. Mas o discípulo, ele morre pela causa. São dois extremos totalmente diferentes. Ele falou também ele deu um exemplo do barco. Quem estava na mensagem aqui vai lembrar do exemplo do barco, que nós somos chamados para remar, certo? E aí certo ou não? Estou falando besteira? Ele falou do barco, estou relembrando sua memória. Se você não lembra, não fez dever de casa, eu fiz meu dever de casa. Ele falou do barco. E aí eu tive uma conversa com ele durante a semana, e eu prometi que eu não ia falar isso na igreja, mas eu achei tão pertinente que eu vou falar. Ele deu o exemplo do barco. E aí ele falou assim, todo discípulo ele tem que estar remando. E se você não está remando, isso é a palavra do Marcelo, tá? Se você ficar ofendido, você briga com ele. Se você não está remando, você é peso no barco. Amém? Porque eu tenho que remar para você. Aí eu lembrei da história de Jonas. Jonas era um peso no barco. O que fizeram com Jonas? Quem é de igreja aqui, quem fizeram com Jonas? Jogaram na água. Aí na água é o seguinte, você vai ter que nadar. Só que se te jogar na água, você vai nadar tanto tempo, você vai cansar, vai morrer. Porque nadar sozinho é melhor remar, porque remar a gente rema junto. E aí eu tive uma ilustração, cara, que eu não podia deixar de compartilhar. Se você é peso no barco, você não quer remar, joga na água, se não afundar, boia. O que boia é? Entendeu? Então, não tem, é boia, o que boia é boia. Entendeu? Me salvou, a irmã me salvou, para eu não falar um negócio no vídeo. Você conseguiu entender a analogia? A única opção que a gente tem é remar. A minha oração é que a gente entenda isso e ninguém mais fique ocioso. Que a gente não fique mais à toa. Não tem como ficar à toa. Ah, mas eu não sei nada. Sabe? Se você sabe soletrar o nome de Jesus, você já sabe mais que algumas pessoas a respeito dele. Já é o suficiente para começar a discipular alguém. E aí ele falou uma outra coisa que eu preciso confrontar todo mundo com essa ideia. Ele falou, o discipulado de verdade gera conflito. Discipulado de verdade gera conflito. Discipulado que não gera conflito não é discipulado. Eu tenho que ter liberdade contigo a ponto de, se eu ver alguma coisa errada na sua vida, eu apontar mesmo e você entrar em crise, uma crise existencial. Eu costumo falar para as pessoas que o meu dom é botar as pessoas em cima do muro. A gente fala que ficar em cima do muro não é bom, né? Mas o meu dom é botar o cara em cima do muro, botar minhoca na cabeça do cara. Porque eu ponho o cara em cima do muro, você tem que se decidir, meu amigo. Ou você pula para o meu lado, ou você pula para o outro lado, porque em cima do muro o vento fica levando. Então, quanto mais você se questionar, melhor, porque mais sólida vai ficar a sua fé. Você precisa se questionar. Deus não tem medo das suas dúvidas. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu tenho uma dúvida sobre isso, isso e isso. Às vezes eu fico pensando se Deus não fica chateado comigo. Deus é muito maior do que as nossas dúvidas. Deus não está preocupado se você vai diminuir o caráter dele quando você duvida de alguma coisa dele. E não estou falando que isso é Bíblia, eu particularmente acho que Deus fica alegre quando a gente tem dúvida, porque a gente chega mais perto. Pelo menos essa é a ideia. Eu chego mais perto para procurar, para saber, para estudar, para pesquisar, para orar. Então Deus não está preocupado com a sua dúvida. E a pergunta que fica no ar é, qual é o conflito que o seu discipulado está te gerando? Aí eu tinha um problema de caráter, resolveu? Eu roubava, parou? Isso tudo é descrição que Paulo dá nas cartas dele. Aquele que roubava, que pare de roubar e comece a trabalhar para que tenha com o que contribuir. Tudo isso aconteceu na época do discipulado da igreja primitiva. Ah, eu tinha um problema com pornografia, parou? Ah, eu tinha um problema com dinheiro, parou? Não. Quem está te cobrando? Quem está te cobrando? Quem está no seu pé para falar, vou acabar com o meu problema com dinheiro, vou acabar com o meu problema de pornografia? Porque a gente pode mentir para nós mesmos que Deus vai consertar, mas se você não se abrir, foi por isso que o Ciro leu o texto que ele leu, para a gente confessar os nossos pecados uns com os outros, para que a gente alcance cura. Se você não se confessar com os outros, se você não abrir a sua vida, você não está fazendo parte de discipulado nenhum. Você está se enganando. Você está se enganando. E isso não é igreja. É no máximo uma reunião que você frequenta. E para frequentar reunião, tem muitas reuniões melhores. Por incrível que pareça, tem igreja aqui em Volta Redonda que tem ar-condicionado. Você pode ir lá, cara. É muito mais confortável. Se for só para ir na reunião, não faz a menor diferença.
Todos esses exemplos foram exemplos que o Marcelo deu. E aí o Marcelo, por último, antes de eu entrar nas coisas que eu quero falar, ele deu um exemplo sobre o bolo de chocolate. Ele falou que a mente dele viaja, né, vai longe. Ele deu um exemplo sobre o bolo de chocolate. E aí eu falei assim, eu quero usar esse exemplo do bolo de chocolate, porque vai sair no YouTube, e aí eu que vou trazer o bolo de chocolate, que a minha irmã Josi trouxe o bolo, então eu vou falar que a ideia foi minha. Então eu quero usar o exemplo do bolo de chocolate. Cadê o bolo que você trouxe? Pega lá para nós, por favor. Enquanto ela pega o bolo, os pedacinhos. Na verdade tem um bolo inteiro ali, depois a gente vai comer o bolo de chocolate. Mas isso aqui é... Dá, Jesus multiplica bolo, filha, você não sabe. Ô mulher de pequena fé, presta atenção, quem aqui é fascinado por bolo de chocolate? Levanta a mão, fascinado. Eu preciso de 3 voluntários, né? Denis lá atrás, Denis. Quem mais? Ó, você já, Claudiane, vem Claudiane. Pronto, Cláudio, vem. Tem que vir aqui no palco, você vai passar vergonha comigo, cara. Ó, fica aqui nessa fileirinha aqui. Vai para o YouTube, fica aqui nessa fileirinha aqui. Nós vamos fazer o seguinte, o Marcelo deu um exemplo, está aqui 3 fatias de bolo de chocolate para vocês. Põe aqui na mesa aqui para eles poderem ficar bem com água na boca. Ó, gourmet, isso aí não é qualquer bolo não, filho. Vou fazer uma propaganda, um jabá grátis aqui, comercial, Silvio Santos, né? Isso aqui é o bolo da Josi Gourmet, você pode entrar lá no Instagram, como é que fala? Instagram, eles me corrigiram, não é Instagram. Você pode entrar no Instagram, você vai achar lá o bolo da Josi, e aí se você tiver um aniversário, alguma coisa para fazer, contrate a Josi, que ela faz um bolo fantástico. Ela fez para o meu e é muito bom. Enfim, acabou o comercial. Nós vamos comer o bolo de chocolate aqui, beleza? Okay. Você já comeu bolo de chocolate alguma vez na sua vida na igreja? Nunca? Acho que não. Na hora do culto, na hora da mensagem? Nunca. Isso é inovador, essa parada. O Marcelo falou que no discipulado de verdade, ele separou, e a ideia de só vir no culto era como se fosse um granulado do bolo. Então, nós vamos comer um bolo de chocolate juntos. Eu já comi esse bolo, é muito bom. Então, eu vou te dar um pedaço do bolo. Esse aqui é o seu pedaço, Claudiane, tá? Esse aqui, não... Esse aqui é o pedaço do Denis. E o Cláudio, como o Cláudio é um cara muito crente, eu vou dar vários bolos para ele. Olha só que beleza. Eu dei vários bolos para ele. Aí, vamos fazer o seguinte. Come seu bolo aí, Claudiano, que eu vou comer o meu aqui, tá? Beleza? Conseguiu sentir o gosto do bolo? Delícia, né? Maravilhoso esse bolo. Nossa, que bolo fantástico, cara. Você não sentiu o gosto? Não, vem só domingo. Come seu bolo aí. Já comeu? Foi muito rápido, cara. Você sentiu o gosto, não? Não? Pô, que pena, cara. Só domingo que tem. Domingo que vem você volta. Não, domingo que vem você volta para mais bolo aqui, ó. Isso aqui que é o bolo. Entendeu? O Cláudio, como é um cara muito crente, ele vai em todos os cultos. Olha a mão dele aqui, ó. Mostra ali na câmera ali, que tem que ir pro YouTube, cara. Isso aqui é outra tecnologia. Ele vai em todos os cultos. Olha que beleza. Tem vários cultos na mão dele aí. Come aí seus cultos aí todos. De uma vezada só. 52 cultos no ano. Você foi em todo domingo. Você não faltou nenhum culto. Olha que beleza. Ó, tá até lambendo os beijos. Sentiu o gosto dessa cobertura gourmet aqui com chantilly? Sentiu aqui? Delícia? Fantástico? Maravilha? Então, estão satisfeitos? Tem como ficar satisfeito? Isso é o domingo. O granulado é o domingo. Eu quero viver a vida de Jesus. Aí é isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, nem é tudo, porque se você quiser viver mesmo, discipulado, todo dia, aí você vai enfiar a cara naquele bolo, igual aquela guerra da torta que tinha antigamente na televisão, sai lambuzando. Isso é o discipulado. Quando você confundir, quando você tirar férias, por exemplo, e nas suas férias, você mandar mensagem para os outros para saber como é que está a igreja, aí você está comendo o bolo inteiro. Quando seu assunto for só Jesus, você vai para a praia, vamos para Cancún, passear. Aí você está lá na praia, você fica pensando, cara, Deus é maravilhoso, olha só que fantástico. Você está ali, mas era para eu estar aproveitando as férias. Aí você está falando de Deus, aí o cara lá do lado está tomando uma cerveja, escuta a conversa, você começa a falar com o cara, daqui a pouco o cara está chorando, aí você, glória a Deus. Isso é comer o bolo inteiro. Mas tem gente que só quer vir domingo. Eu só quero vir domingo. Domingo eu vou, não quero me envolver, não. Eu não quero fazer parte de nenhum grupo de conexão. Pior para você não vai comer o bolo.
você não vai experimentar o que é o bolo de verdade. Entendeu a ideia? Ficou claro? Então, como vocês são crentes mesmo, eu vou dar um bolo para vocês comerem na hora do culto. Vocês podem ir, muito obrigado pela participação de vocês. Você vai comendo seu bolo de chocolate enquanto eu prego. Mas você tem que me prometer que você vai prestar atenção na mensagem. Entendeu? Muito obrigado. Aproveitem bem o bolo de vocês. A Josi brigou comigo e falou: você vai ter que comer o bolo. Eu vou comer aquele bolo inteirinho que está lá atrás. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês aproveitem o bolo. E aí, na hora que acabar o bolo, vocês vão ter ideia do que é o discipulado de verdade. Ficou claro? A partir de agora, você precisa comer o bolo. Senão, você vai ficar só de dose de granulado. Amém? E aí, falando sobre isso, esse exemplo do granulado que o Marcelo deu foi fantástico, fantástico. E eu percebi que no tempo que eu estava fora, aquele texto que eu li na primeira mensagem, 2 Timóteo, se você tiver sua Bíblia aí, abre aí sua Bíblia, que a gente vai ler um texto rapidinho, é uma linha só, e eu quero falar algumas coisas a respeito daquilo ali para a gente discutir e partir os pedacinhos de bolo, com o bolo que tem ali, por aí vai, e a gente divide. Amém? Amém, Josi? Tenha fé, mulher. Ela está preocupada, não vai ter bolo para todo mundo. Vai ter bolo para todo mundo. Tem gente que não come bolo. Tem gente que é crente, aí vai deixar o bolo para os que não são crentes. Olha o Denis, olha a fúria dele. Falei que tinha que prestar atenção na mensagem, ele está nem aí. Está comendo bolo, está certo. Estou brincando, Denis. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo fala para o discípulo dele, foi o mesmo texto que eu li na primeira mensagem, eu vou ler de novo de propósito. Ele fala para o discípulo dele que ficou para cuidar da igreja. Ele fala: Timóteo, encontre homens, e leia-se no nosso contexto hoje, homens e mulheres, encontre homens que sejam capazes de ensinar aquilo que você me ouviu ensinar. Tudo aquilo que você me ouviu ensinar na presença de muitos, ensine para outras pessoas. Por que ele fala isso? Paulo sabia que ele não ia conseguir voltar mais. Paulo sabia que Timóteo precisava entender como que a igreja ia perpetuar. Se a igreja dependesse só de Paulo, a igreja não ia para frente. A maioria das igrejas que Paulo escreve para elas, Paulo não plantou essas igrejas. Paulo não foi o cara que começou a igreja. Se fosse para traduzir para o contexto de hoje, vou ser bem sincero. Muita gente fala para mim assim: você não deve falar essas coisas porque você desanima o povo da igreja. E eu entendo, porque eles estão viciados num sistema onde toda a estrutura é criada em volta de uma personalidade. Mas eu insisto em comunicar essa mesma verdade para vocês. Já tem 3 anos que eu falo a mesma coisa, eu vou continuar falando. Se hoje Paulo estivesse escrevendo o que ele está escrevendo, se eu fosse Paulo, basicamente eu estaria fazendo o seguinte: Ciro, Marcelo, os outros que já se colocaram aqui na frente, aquilo que vocês me viram ensinar nesses 3 anos, ensine para outros homens que sejam capazes de ensinar também. Por quê? Porque eu não volto mais. Entendeu? Tchau. Foi bom enquanto durou. A igreja, para mim, durou 3 anos. E agora, estou indo embora. Agora, mas você não pode ir embora. Quando começou a igreja, o pessoal falava assim: mas você não pode ficar falando que você vai embora. Então, chegou a hora. Agora é a hora de eu ir embora. Agora é a hora de plantar outras igrejas. Agora é a hora de expandir o reino, pregar o evangelho. E está na mão de vocês. Amém? Meio miado, amém. Mas se der bolo de chocolate para todo mundo, eu acho que sai um amém melhor. É assim que funciona a igreja. É dolorido? É muito dolorido. Mas é assim que funciona a igreja. A partir de agora, já estou declarando para você: se você ficar chateado, provavelmente você vai procurar outra igreja. Eu não gosto do louvor, eu gostava só da pregação do Pedro. Eu vou te dar um aviso. Quem que falou para você que os cultos só eram feitos para te agradar? Quem falou para você que a gente fazia o culto para louvar você? Você não é o centro do culto, a gente faz culto para louvar a Deus. Eu não vou nessa igreja porque eu não gosto do louvor. Mas quem falou que o louvor é para você? Quem falou que a palavra é para você? Não é, cara. Quantas vezes a gente para se perguntar se Deus está gostando daquilo que a gente está fazendo? Eu acredito que Deus está se agradando daquilo que a gente está fazendo aqui. Porque as coisas estão funcionando sem precisar de uma pessoa. A Lohane, por exemplo, que cuida do dinheiro agora, quem está cuidando do dinheiro é a Gabi, a irmã da Vanessa. A Lohane não está aqui, a Lohane mandou uma mensagem ontem: fechamos o mês, sobrou dinheiro, glória a Deus. Eu estava nem aqui, mano. Eu nem sei se pediu dinheiro. Sobrou dinheiro. É mais uma coisa que eu falo que as pessoas falam para não falar, né? Sobrou dinheiro. Sabe o que nós vamos fazer com o dinheiro que sobrou? Nós vamos torrar ele tudo hoje.
Vai que Jesus volta amanhã, nós não vamos deixar nada para o diabo aqui, né? Então, nós vamos torrar tudo hoje. Como que a gente vai torrar, eu vou te falar no final da mensagem. Mas essa ideia do movimento discipulado é porque eu vou embora. Eu não vou embora amanhã, tá? Eu não fui para o Canadá para investigar se eu vou mudar para o Canadá, não é isso. Não é isso. Eu não vou mudar para o Canadá, eu vou ficar aqui em Volta Redonda. Eu não vou embora amanhã. Mas vocês precisam se preparar para o momento onde a igreja vai ter outro pastor, outros pastores, no plural. Outros pastores, porque senão a gente nunca vai plantar outra igreja. E aí eu queria falar 3 coisas rapidinho. A primeira delas é a diferença, a gente precisa aprender a diferenciar as atividades do reino e as atividades da igreja. As atividades do reino e as atividades da igreja. Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo agora, nesse momento, não é uma atividade da igreja. Não é. Isso daqui é uma atividade do reino, não é uma atividade da igreja. Se você ler com cuidado os evangelhos, se você ler com cuidado o livro de Atos, na nossa leitura cronológica, quem está acompanhando sabe que nós estamos no meio de Atos. Você vai ver exatamente o que eu estou falando. As atividades da igreja não se resumem a esse culto aqui. Isso aqui que nós estamos fazendo, se fosse para classificar biblicamente falando, isso daqui é uma reunião apostólica. Isso daqui não é uma reunião da igreja. Isso aqui, por quê? Porque na reunião da igreja, nada do que nós estamos fazendo aqui acontece. Na reunião da igreja tem edificação mútua. Quando Paulo descreve a reunião da igreja lá em Coríntios, por exemplo, ele fala que 1 ou 2 falam, outro tem uma profecia, e todos se edificam, e todos participam. Todos participam. Tem um monte de gente aqui que até agora eu não vi participar com nada. Não falou uma palavra, não cantou uma música, não serviu uma mesa, não fez nada. Por quê? Porque a natureza dessa reunião aqui não é uma reunião da igreja. Isso daqui é, no máximo, uma reunião apostólica. E antes que você fale que eu estou me autodenominando apóstolo, não é isso que eu estou fazendo. Estou te mostrando o que isso deveria ser chamado, de acordo com a Bíblia. Isso daqui não é uma reunião da igreja. A reunião da igreja acontece aonde? Lá na sua casa. Lá é a igreja. Na sua casa é a igreja. Você é o pastor da sua igreja. E aí no domingo a gente reúne várias igrejas. Essa é a ideia. A gente precisa diferenciar as atividades do reino e as atividades da igreja. A segunda coisa que a gente precisa é diferenciar a função do reino e a função da igreja. As atividades são uma coisa, a função do reino e a função da igreja. Por exemplo, não é função da igreja se preocupar com, essa televisão aqui, essa televisão aqui é minha. Essa televisão aqui não é da igreja, é minha, lá de casa. Nós estamos sem televisão. Tudo bem que a gente estava viajando, mas ontem a gente chegou, queria ver Netflix, não tinha televisão. Essa televisão aqui é minha. O que aconteceu? Eu, Pedro, indivíduo, falei assim, gente, eu vou botar minha televisão aí, mas a gente podia comprar uma televisão para a igreja. 2 irmãos se juntaram e falaram assim, nós vamos comprar essa televisão. Eles compraram a televisão. Compraram 2 televisões, já chegou. Maior que essa daqui, bonita. Essa televisão aqui é velha. Essa televisão aqui é... Nem sei o que é isso aqui. Não é LED, isso aí eu sei. Mas compraram 2 televisões de LED, bonita e tal, para botar uma naquele canto, uma naquele outro canto ali. A gente precisa ajudar os irmãos a pagar. Porque eles compraram sozinho. Você não participou da televisão. Então a gente precisa ajudar os irmãos a pagar. Pegar um dinheiro do caixa da igreja e falar, toma irmão, toma 400 aí para inteirar esse negócio aí. A gente precisa ajudar a pagar. Isso não é responsabilidade da igreja, isso é responsabilidade minha. É eu e o meu time, que eu insisto em preparar a galera que reúne lá em casa, esse time de, entenda bem quando eu falar isso, tá? Esse time de apóstolos, em 5 aspas de cada lado, tá? Esse time de pessoas que plantam igrejas, que fazem as coisas acontecer, isso tem nada a ver com a igreja. Porque se nenhum de vocês aparecesse aqui, a gente botava no Instagram, no Facebook do mesmo jeito e ia aparecer mais gente para ouvir uma palavra. Porque as pessoas estão sedentas pela palavra. Isso aqui não é função da igreja. Reunir, botar cadeira, botar mesa de ping-pong, ver o som, nada disso é função da igreja. Isso é função do reino. O reino não para. E aqueles que são chamados para o reino, eles fazem essas coisas acontecer e você participa delas porque você quer. O que é a função da igreja? A função da igreja não é cuidar da organização das coisas. A função da igreja é cuidar de gente. Cuidar de gente. Você devia estar preocupado o tempo todo com as pessoas. A sua igreja, quantas pessoas tem no seu grupo de conexão? Quantas pessoas tem no seu grupo de conexão? 7.
A sua semana deveria ser ocupada, óbvio, com a sua família, com suas responsabilidades, mas com essas pessoas da sua igreja. Você é o pastor da sua igreja. Estou te ungindo agora aqui, ó, o óleo aqui, ó, toma pra você. Pum. Você é o pastor da sua igreja. Entendeu? Essa deveria ser a sua preocupação. A semana inteira, mandar mensagem para eles, ver como é que está. E lá você vai descobrir quem está precisando das coisas. Porque a gente tem uma frase aqui, se todos participarem de tudo, ninguém tem falta de nada. Vou te dar um exemplo que alegrou meu coração para a gente acabar. Alegrou meu coração saber disso. Essa semana, alguém me mandou uma mensagem e falou assim, ó, tem uma pessoa no nosso meio passando dificuldade financeira. Mas ele não vai falar nunca. Não vai falar. Eu falei, como é que você sabe? Eu descobri, sem querer. Chegou uma mensagem para mim. Quanto é? É X. O que eu faço? O cara me perguntou. Foi, resolve. Chegou na sua mão, o próximo é de quem? O próximo é seu. Vai e resolve. Junta a galera da sua igreja e resolve. Eles se juntaram e resolveram. Juntou quase 80% do valor. Aí eu cheguei, eu recebi uma ofertinha lá em São Paulo, falei, opa, recebi uma oferta, já sei para onde vai essa oferta. Me deram dinheiro, o dinheiro não para na minha mão, minha mulher nem viu o dinheiro que chegou, o dinheiro chegou e já saiu, porque o dinheiro não para na minha mão. Falei, eu vou acabar com esse negócio aí. Ainda falta R$80. O que a gente faz como igreja? A rapa que sobrou do mês, nós vamos pagar a conta do irmão. Ponto final. Ah, eu não gostei. É porque você não entendeu o que é ser igreja. Porque não é função da igreja preocupar com aluguel. Preocupar com aluguel é responsabilidade minha. Não é sua, é minha. É responsabilidade do maluco que resolveu começar essas reuniões aqui. Para inspirar cada um de vocês a ser igreja. Se você quiser me ajudar, você me ajuda. É por isso que a gente põe uma caixinha lá. Mas não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é pagar a conta da pessoa que está devendo lá na sua igreja. Essa é a responsabilidade. A responsabilidade da igreja é visitar aquela pessoa, ter comunhão com aquela pessoa. Essa é a responsabilidade da igreja. Se você não puder vir no domingo porque vocês estão tendo comunhão e repartindo o seu pão, glória a Deus. Já falei isso várias vezes. Meu prazer vai ser chegar aqui e não ter ninguém aqui, porque está todo mundo ocupado sendo igreja. Essa é a ideia. Função da igreja e a função do reino. As atividades da igreja e as atividades do reino são independentes. O reino não para por causa da igreja. A igreja faz parte do reino de Deus, não é o contrário. Então a igreja é só uma expressão do reino de Deus, só uma. Aqui nós somos uma entre as milhões de uma expressões da igreja. Tem outro grupo se reunindo lá, tem outro grupo se reunindo lá, são várias expressões de uma expressão da igreja. O trabalho do reino não para. Vou te dar um outro exemplo. Eu já entendi o meu chamado de plantar igrejas. Eu sou esse maluco que põe as pessoas nessa situação complicada e chata, que a gente precisa pedir dinheiro para pagar as contas. Sou eu, é culpa minha. Eu já entendi meu chamado. Nesse exato momento, se essa igreja aqui resolver ninguém nunca mais vir aqui, nesse exato momento, tem 3 grupos em 3 cidades diferentes se reunindo porque eles entenderam as coisas e querem fazer as coisas do jeito que a gente faz aqui. Um em Vitória, um em São Paulo e um em Niterói. Vocês não sabiam disso. Os grupos estão começando a se organizar. Vocês nem sabiam disso. Eu estava lá em São Paulo. Vocês acham que eu fui em São Paulo pregar numa igreja à toa? Não, eu fui lá para resgatar um irmão que está querendo plantar uma igreja, porque ele entendeu o chamado dele, e eu estou assim, mano, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Para isso que eu vou lá. A gente não gasta dinheiro à toa. Eles estão, nesse exato momento, querendo começar outra igreja. Por quê? O trabalho do reino nunca para. O tempo todo está acontecendo. E do meio de vocês, olha que interessante, o reino envia o presente para a igreja. É assim que Paulo fala em Efésios, capítulo 4. Deus deu para a igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Deus deu para a igreja, para que esses equipem a igreja, para que eles, a igreja, façam o trabalho do ministério. Então, o trabalho do ministério é de vocês. O que é o trabalho do ministério? É o Atos 2,42 que a gente fala tudo aqui. Esse é o trabalho do ministério. Dedicação aos ensinamentos dos apóstolos, oração, partir do pão e comunhão. Você não vê pagar conta nesse ministério. Você não vê abrir igreja nesse ministério. Você não vê. O trabalho do ministério é Atos 2,42. A minha função é te inspirar a fazer isso. Só, mais nada. Só que de dentro da igreja, Deus levanta outros apóstolos, pastores, evangelistas para servir a igreja. Aí ele levanta os Marcelos, os Ciros, o Wellington, que esteve aqui durante tanto tempo com a gente. Vocês sabem o que o Wellington está fazendo? Todo mundo aqui sabe o que o Wellington está fazendo? Ele está plantando outra igreja, cara. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus levantou, viu uma necessidade, não coube aqui, ele foi plantar outra igreja. Quem que lembra do Giovanni? Quem lembra do Giovanni?
fantástico, deu várias aulas para a gente aqui, menino bom. Sabe o que ele está fazendo? Ele está ajudando o Wellington, porque os dois combinam. Glória a Deus por isso, a gente tem que ficar feliz com isso. Tem que pegar um dia, a gente vai lá visitar eles, que eu já falei para eles, o dia que a gente for visitar vocês, vocês não vão caber na sua casa. Eu falei para eles não fazer reunião em casa, nós vamos lá muvucar a casa deles. A gente tem que se alegrar quando o reino está crescendo, porque Deus levanta de dentro da igreja apóstolos, pastores, evangelistas e por aí vai. Quando eles resolveram fazer isso daí, eles vieram conversar comigo e tal, a maioria de vocês não souberam disso. O irmão chegou para mim e falou assim, sabe o que está acontecendo? Porque Deus está respondendo suas orações. Você ora e pede para Deus levantar pastores para ir plantar outras igrejas, os caras estão indo. Eu falei, pô, preciso parar de orar, né? Deus está ouvindo as orações demais. Isso é o trabalho do reino e o trabalho da igreja. Função do reino e função da igreja. E por último, a gente precisa entender, diferenciar o que é o chamado de quem é chamado para o reino, o que é o chamado de quem é chamado para a igreja. Primeiro, as atividades da igreja e do reino, duas coisas diferentes. Eu vou para São Paulo, eu vou para não sei onde, não tem nada a ver com a igreja, isso é o meu chamado. Aqui, hoje eu ocupo várias funções, hoje eu sou o pastor dessa igreja local, mas amanhã não vai ser, porque em breve vocês precisam escolher entre vocês. Quem lembra aqui do texto de Atos? Quando Pedro fala assim, nós estamos muito ocupados, não dá para ficar fazendo tudo isso aí que tem que fazer. Vocês precisam escolher entre vocês, homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, para que eles façam esse trabalho e nós vamos nos dedicar à pregação e à oração. Eu estou orando para o dia que eu puder me dedicar à pregação e oração, no dia que eu não precisar lidar com o problema do cadeado. Estourou o cadeado, o que a gente faz? Sei lá, mano, se vira, isso não é problema meu, entendeu? Isso é problema de vocês, porque vocês são a igreja, vocês são essa igreja aqui. Em breve eu não vou estar aqui, vocês precisam se preparar. É igual o pai preparando o filho, um dia você vai para a faculdade, você vai casar, você vai voar, é assim que funciona. Vai ter uns 2 ou 3 que vão chorar, os que estão mais perto, mas isso é normal. E no dia que eu for, vou carregar uns comigo também. Quando a gente for abrir outra igreja, eu vou carregar outros comigo. Aí você vai sentir falta. Aí o que Deus vai fazer? Vai levantar do meio de vocês mais gente capacitada. E aí a gente vai plantando outros. E aí a gente vai rodando. E planta em Barra Mansa, planta não sei onde. A gente precisa ser essa igreja. Diferenciar o chamado de quem é chamado para o reino, quem é chamado para a igreja. O cara que é chamado para a igreja, ele vai cuidar da igreja e das igrejas. É basicamente o que o Marcelo faz hoje. Ele cuida das igrejas, dos grupos de conexão. Ele presta atenção. Eu estava viajando, eu falei, Marcelo, como é que está o grupo de conexão? Quem está onde, quantas pessoas tem, como é que está funcionando? Aí ele me mandou, fulano de tal está aqui, fulano de tal está ali, esse aqui, tá. Ele sabe tudo que está acontecendo. Na hora que dobrar o tamanho dessa reunião aqui, ele não vai conseguir, aí precisa de outro. Então a gente precisa ser uma igreja que tem vários pastores que aconselham e discipulam vários pastores. Você precisa ser um pastor da sua igreja. Tem um grupo de conexão lá em Barra Mansa, no dia que todo mundo estiver bem, tem vários pastores, espalha e abre outros grupos de conexão, outras igrejas. A igreja mudou de lugar. A gente precisa diferenciar o chamado de quem é chamado para o reino e quem é chamado para a igreja. Quem é chamado para o reino é chamado para inspirar e para treinar. Quem é chamado para a igreja é chamado para ensinar e para cuidar. Duas coisas diferentes. Quem é chamado para o reino, a minha função, estou sendo bem sincero contigo, a minha função, eu não pretendo sair de Volta Redonda nos próximos 5 anos no mínimo. Eu estou aqui, eu estou junto contigo, conta comigo. Se você quiser me chamar de seu pastor, você chama. Eu não gosto do título de pastor, me chama do meu nome, é melhor. Mas eu estou aqui. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Se me ligar 2 horas da manhã, eu estou aqui. Eu estou aqui, o Marcelo está aqui, outros estão aqui. Nós estamos aqui para te ajudar. Na hora que a gente precisar, que vocês entenderem, na hora que a igreja fala assim, agora está na hora de enviar mais gente. Aí a gente vai ajoelhar, vai orar, aí a gente vai chorar e a gente vai enviar as pessoas. É assim que funciona. Mas a minha função não é cuidar de você. A minha função não é cuidar de você. A minha função é te inspirar a fazer essas coisas. A função do pastor da igreja é de cuidar e de ensinar. Então, o ensinamento e o cuidado, a visita, a comunhão, o cuidado pastoral, não vai vir de mim. Estou sendo muito sincero contigo. Se você for meu amigo, você vai na minha casa, é outra coisa. Eu vou na sua casa. Mas você não vai experimentar isso de mim. Sabe por quê? Porque eu não fui chamado para isso, eu não tenho talento para isso, eu sou grosso, eu sou uma pessoa ruim de lidar. É um problema que eu preciso melhorar. Eu preciso aprender a ser gentil com as pessoas. Eu não consigo ficar 20 minutos numa visita de hospital. O que eu vou fazer lá? A pessoa está doente.
Entendeu? É coisa da minha cabeça. O cara que é chamado para a igreja, o cara que tem um chamado pastoral, ele fica 1 hora na cama do hospital, conversando com a pessoa, tocando violão, lendo Bíblia, jogando tempo fora. Isso não é ruim, é chamado. O cuidado pastoral vai faltar. Se você esperar o cuidado pastoral de mim, vai faltar. Eu, como parte da mesma igreja que você, nós precisamos achar pastores aqui, que na hora que você precisar, o cara está lá. Porque eu posso falar, quantas vezes já não aconteceu, estou abrindo a minha vida para você, quantas vezes não aconteceu, eu estava viajando, trabalhando para o reino, alguém precisava de mim e me ligava, eu estou em São Paulo, não serve outro? Não serve. Erro meu, criamos dependência de uma pessoa. Não pode ser assim. A gente precisa encontrar pessoas que pastoreiem a igreja, que cuidem e que ensinem a igreja. Que aí quando a gente se reunir, a gente não vai se reunir no domingo porque a gente precisa se reunir. A gente vai se reunir no domingo porque a gente quer se reunir. É diferente. Vou vir aqui porque eu quero participar, eu quero cantar junto, eu quero ter comunhão. Aí a gente vai se reunir para fazer isso. Então, a partir de hoje, a gente ainda tem o resto de 2019. A partir de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que nós sejamos uma igreja com várias igrejas aqui dentro. Nós vamos orar para que nós sejamos uma igreja com vários pastores. Não tenha medo de reconhecer o chamado pastoral de alguém. Você viu um cara que tem um chamado pastoral? Mano, reconhece, abraça, cuida do cara, porque esse vai cuidar de você. É assim que funciona. No seu grupo, na sua casa, na sua igreja, a nossa oração daqui para frente, a nossa profecia daqui para frente, é que nós sejamos várias igrejas, não uma igreja. Nós sejamos várias igrejas. Que agora você vai passar a convidar as pessoas para ir na sua casa, não para vir aqui. Se ela quiser vir aqui, é um bônus, mas ela vai na sua casa. E lá na sua casa vocês vão falar daquilo que Deus fez para vocês, vocês vão falar de Bíblia, vocês vão ler Bíblia, vocês vão aprender de Jesus, e um vai discipular o outro. Eu aprendi uma frase uma vez que nunca mais saiu da minha cabeça. Você pode crescer ou você pode ter controle, mas você nunca vai conseguir ter os dois. Você pode ter crescimento ou controle, mas não tem como ter os dois. Eu acredito que eu vou confiar o controle na mão de Deus e a gente vai tocando o crescimento, porque eu não tenho como controlar. Eu não sei nem quantos grupos de conexão tem na nossa igreja. Não faço nem ideia. Quantos tem? 5. Você sabe que eu viajo, tem igrejas que reúnem 500 pessoas num auditório como esse, não tem um grupo de conexão. Não tem um. Várias pessoas assistem a palestra, assistem as músicas, cantam as músicas, mas não tem um grupo de pessoas íntimas uns com os outros. É uma batalha para eles começar um grupo desse. Nós temos 5, você pode escolher. Você pode escolher. E se não couber, você abre outro. Como é que faz para abrir? É simples, tem uma fórmula, você não precisa fazer curso, não precisa fazer nada. Você fala, eu quero fazer um lá na minha casa. Aí a gente vai mandar a gente para sua casa. Você vai sentar, receber as pessoas, orar junto, abrir a Bíblia, ler, ver o que vocês aprenderam, discutir um com o outro. Simples. Está aí todo o seu curso como é que fala lá, o pessoal faz curso de liderança, de não sei o quê. Curso de liderança da igreja Capela. Abre a sua casa, abre um fandangos, ora junto, lê a Bíblia. Entendeu? Pão de queijo, faz o que você quiser, simples. Mas se a gente falar besteira lá, vocês não têm fé em Deus não? Aí se o cara começar a desviar e levar o povo para outro caminho, e a fé de vocês está onde? Vocês não estão lendo a mesma Bíblia? Nós não estamos falando a mesma palavra? Não é o mesmo Deus? É simples, confia em Deus, segue o barco, rema, vai remando. E aí eu vou terminar essa palavra de hoje para a gente discutir, nós vamos dividir na nossa discussão aqui, e eu vou pedir para você discutir uma questão só, durante 5 minutos. Que horas são? 11h28. Estou certinho no tempo, falei que ia acabar 11h30. Nós vamos discutir uma questão só, uma questão. Por que eu não faço parte de um grupo de conexão ainda? Por que eu não faço parte de uma igreja ainda?